Olá pessoal, vamos iniciar mais uma das nossas aulas aqui no nosso canal para que vocês entendam um assunto que está super em discussão atualmente e que as pessoas têm tido muitas dúvidas. Como fazer o uso dos sistemas de resina aquecida, ou seja, de resina termoativada, para que você possa utilizar essa estratégia nas suas cimentações. Então, a primeira coisa importante é: por que eu deveria fazer a minha cimentação com uma resina aquecida? Então, observe muito bem, as resinas compostas, se nós formos investigar toda a gama de materiais resinosos que existem disponíveis para a gente fazer uso hoje em dia, eu diria que nós temos as resinas, nós temos os adesivos e do lado de cá nós temos os cimentos resinosos. Dentro dos cimentos resinosos existem aqueles cimentos que são fotopolimerizáveis e existem os cimentos de cura dual. Existem também aqueles cimentos que são de cura química, mas dentro do nosso país, dentro do Brasil, já está cada vez mais difícil conseguir utilizá-los pela indisponibilidade no mercado. Então, aqueles que mais nós temos disponíveis no mercado são os cimentos de presa dual ou de polimerização dual e de polimerização foto. Quando que se usa cada um dos dois? É lógico que se a sua peça protética ela for fina, ou seja, se ela for fina eu quero dizer abaixo de 1 milímetro de espessura, normalmente 1,2 milímetros até 1,3 milímetros, é possível com tranquilidade a gente fazer esse trabalho. Então, se a sua peça protética for mais fina, a luz vai ter uma menor dificuldade em atravessar e atingir o cimento que está por baixo. Portanto, os cimentos que são fotopolimerizáveis, é possível que nós façamos a polimerização tranquilamente utilizando uma estratégia normal com um cimento que seja absolutamente fotopolimerizável. Tranquilo. Agora, se a sua peça protética é um pouco mais espessa, ou seja, ela tem aí mais espessa, ela tem aí mais do que 1,5 milímetros de espessura, independente se é um inlay, coroa, faceta, o que for, existirá uma dificuldade muito maior da luz em atravessar. Para quem tem alguma dúvida sobre isso, assistam na aula que já está aí no canal sobre fotopolimerização. Então vocês vão ver que quando eu interpus uma peça de 1,3 milímetros, houve uma dificuldade grande da luz atravessar, reduzindo muito a quantidade de luz que chega. A irradiância reduziu, não me lembro exatamente, mas creio que algo em torno de 50%. E quando a gente trabalha em estruturas dentais, a gente precisa lembrar que você tem estrutura dental mais escura, mais clara, e vai levar a uma necessidade de maior ou menor desgaste, ou uma peça mais opaca, menos opaca, e tudo isso interfere na quantidade de luz que vai chegar no final para você garantir uma boa polimerização. Então, quando nós temos peças um pouco mais espessas, a indicação é exclusivamente que você trabalhe com os cimentos de cura dual. Agora, quando nós vamos para os cimentos de cura, de polimerização exclusivamente foto, existe uma vantagem fantástica frente aos cimentos dual, que é o seu tempo de trabalho, que é obrigatoriamente muito maior, porque só vai polimerizar no momento em que você jogar a luz. Então, o que alguns pesquisadores começaram a pensar nesse sentido? Qual é a grande diferença desses produtos aqui?
A grosso modo seria o nível de diluição que nós temos em cada um desses produtos. Então o adesivo seria a forma mais diluída de todos, ele é extremamente líquido. Depois os cimentos são um pouco mais viscosos. E por último, as resinas são as mais viscosas de todas, porque elas têm uma quantidade, um conteúdo de partículas inorgânicas muito maior. Então, nós temos aqui em torno de 5% no máximo de partículas de carga nos adesivos. Nos cimentos, isso pode chegar até em torno de 50%, mais ou menos, de partículas de carga. E nas resinas, existem resinas em torno de 85%, ou seja, a quantidade então de partículas de carga que existe nas resinas é muito maior, portanto, naturalmente, se torna um material mais resistente. Qual é então a grande sacada que o pessoal começou a ter? Isso não é muito novo, viu, gente? Um dos trabalhos líderes sobre isso foi produzido por uma brasileira, em associação com um professor norte-americano, Fred Hugeberg, e orientada por um professor brasileiro, o professor Mário de Góes. Então esse pessoal, no ano de 2005, olha só, já tem um tempinho já, publicou um trabalho no Journal Dental Research, mostrando que se você pegar um tubo de resina composta e aquecer isso entre 60 a 70 graus Celsius, você torna esse produto que sai daqui de dentro mais fluido, suficientemente fluido para que se faça uma cimentação. Além disso, existe uma série de outros benefícios nesse sentido. Você tem um produto que era mais viscoso, mas ficou mais fluido, portanto, você não mudou a quantidade de carga e vai, nesse momento, então, cimentar com algo muito mais resistente. Então, em teoria, a resistência é, sem dúvida nenhuma, maior das resinas em relação aos cimentos. Existe um outro benefício em termos de custo. Um tubo de resina composta que se presta a isso é muito mais barato do que um tubo de cimento resinoso. Além disso, com todo esse fator de aquecimento, nós temos um ganho de todas as propriedades do material, porque quando você tem uma situação mais aquecida, é como se a gente pensasse em qualquer reação química. Você melhora o desempenho em termos de grau de conversão, de formação de polímeros. Então aquela resina que já era boa tende a ficar melhor ainda. Então existem muitos benefícios. A técnica não é exatamente simples de se fazer, mas todos os benefícios realmente justificam o seu uso. Não estou aqui nesse momento sendo um advogado do uso das resinas para polimerização, para uso em cimentação. Só quero que vocês saibam que essa possibilidade existe, ela é bacana. Rodrigo, quais seriam então as dificuldades que nós teremos? A primeira delas, você precisa ter o equipamento correto. Algumas pessoas já fizeram, inclusive eu já testei isso também, fazendo a cimentação com aquecimentos bastante rudimentares, né? Por exemplo, você aquecer com um secador de cabelo, aquecer a resina composta pelo ar quente, né? Então, com isso, a gente tem um aquecimento totalmente sem padrão, haverá uma maior contração da resina composta e os fatores relacionados com toda a tensão gerada levarão à perda das suas peças protéticas com o passar do tempo. Então, não se faz esse tipo de procedimento sem ter o equipamento correto. É o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Recebi aqui para nós, para a gente utilizar e mostrar a vocês como que se faz isso da maneira correta. Outra dificuldade que se tem é que as cores das resinas compostas não são tão específicas para cimentação tal qual são as cores dos cimentos resinosos. Então, normalmente em cimento resinoso você tem algumas cores bleach, você tem cores mais opacas.
e que são, por serem mais fluidas, têm um comportamento diferente do comportamento que a gente teria com essas mesmas cores, só que em uma resina composta. Então você precisa trabalhar bem aí com seus materiais resinosos para descobrir quais deles realmente vão prestar aquilo que você quer fazer. Algumas resinas têm muita facilidade em se tornarem mais fluidas, outras não, mediante o mesmo nível de aquecimento. Se você pega, por exemplo, dentro da linha da 3M, se você usa uma Z100, ela é super suscetível ao amolecimento quando aquecida. E ela já é naturalmente uma resina um pouco mais molinha, né? Agora, se você pega uma Z350, ela não muda quase nada. Então, algumas resinas vão se prestar muito bem a esse papel, pela própria facilidade de manuseio. Você precisa testar a sua para identificar quais delas têm um comportamento legal. Eu adianto a vocês que algumas que nós já testamos têm um resultado muito interessante. Então, elas são a Z100, a própria Z100 é um resultado legal. As Stellite, as resinas da Tokuyama, tanto a Palfic quanto a Ômega. A Carisma Diamond também tem um aquecimento legal, fica num manuseio muito interessante. E existem várias outras, é só vocês testarem e identificarem qual a que dá certo para você usar. Não dá para a gente aquecer e ficar demorando muito tempo. Outra coisa que não dá é para você aquecer só a resina, você precisa esquentar também a peça protética. Senão haverá um choque térmico entre a resina aquecida e a peça fria. E aí essa resina volta a temperatura muito rápido no momento em que você vai inserir, aí ela já não está tão liquefeita e se torna mais viscosa. Isso se faz uma grande dificuldade então. Então precisa prestar atenção nesses pulos do gato aí que realmente existem para que a gente não cometa enganos e faça o uso de maneira incorreta. Eu recebi aqui um produto para a gente mostrar para vocês como que nós vamos utilizar e vou agora então abrir para que vocês façam o entendimento, que vocês entendam como que a gente pode utilizar. Só existia um produto no mundo fabricado por uma empresa norte-americana e esse produto se chama Cal-Set. Só que o Cal-Set, quando chega no Brasil, o preço dele era muito caro, ainda é muito caro, né? Acima de 3, 4 mil reais. Então essa é uma empresa brasileira, a Tecnolife, que produz esse equipamento, o Hot-Set. Nós vamos abrir aqui para verificar quais os itens que vêm dentro dessa embalagem. Então tem aqui, né, um manualzinho para você estudar aí, ler tudo o que o produto te oferece. Aqui uma pequena tampinha. Desse lado aqui nós temos a base do equipamento, que é uma base bem robusta, né? É bem pesada e ela tem um diferencial interessante que eu percebi em relação ao Cal-Set. Essa base aqui ela é emborrachada, então permite que quando o produto aquece, você consiga pegar e não se queime, né? Então tem essa base aqui interessante. Bom, depois nós temos aqui um disco, que é o disco de aquecimento de facetas, como disse a vocês, aqui a tampinha para ele, né? E aqui o disco de aquecimento de facetas para que você faça então o aquecimento das suas peças protéticas também. Aqui nada mais é do que um aparelho para você conectar na tomada, né? Fazer o acionamento. E aqui agora nós já temos as outras peças. Vem duas fontes, uma para você ligar, ó, são as duas fontes que existem, as duas pecinhas. Um para você deixar o aquecedor e aqui a tampinha. E o outro para você colocar a base aonde vai esquentar ou a sua resina ou
aqueles compules que a gente coloca em seringa Centrix, ou quando a resina já vem produzida direto nos compules, ou então, caso você queira fazer o aquecimento também de anestésicos, né? Numa temperatura um pouquinho mais baixa, lógico, para que a gente consiga injetar uma solução anestésica mais tranquilo, sem estar aquecido, né? Sem machucar o seu paciente, né? Durante a fase de injeção. Então aqui são duas fontes, elas são idênticas, ó. Sim, são idênticas. Então vou deixar uma guardadinha, que eu não vou esquentar nenhuma faceta agora, e vou mostrar a vocês apenas como se usa para o aquecimento das resinas. Então aqui, essa, como eu já falei para vocês, isso aqui é apenas a base para aquecer as facetas. Você vai deixar ela aqui em posição, colocar as peças protéticas aqui, isso você fecha para proteger contra encostar e fazer alguma queimadura, e vai pressionando o botãozinho à medida que esteja ligado e ele vai transferindo, ao invés de 39 graus, nós vamos para 69 graus, que é o ponto de aquecimento para as resinas. Então é onde nós vamos aquecer resina e também aquecer as facetas, nesse localzinho. Vou deixar isso aqui separado e vamos conectar aqui para a gente ligar essa outra base. Então essa é uma versão, digamos, mais completa do aparelho, né? Mas pelo que o fabricante me informou, você pode adquirir só essa regiãozinha aqui, né? Que é apenas do aquecimento de anestésicos, tubos de resina ou dos 4 locais aqui para você colocar os compules de resina composta pré-fabricada ou aqueles que você usa também em seringa Centrix. Então eu vou pegar aqui, vamos ligar o aparelho. Então ele já está conectado à tomada. Eu aperto um botãozinho. Ele tem uma luz verde, então uma luzinha verde que está piscando aqui, e essa luzinha verde vai levar ao aquecimento a 39 graus. Só que 39 graus é apenas para que você coloque tubos anestésicos. Os tubos anestésicos eles são colocados aqui e aqui, nesses dois orifícios arredondados, ó, onde estão os meus dedos aqui. Nesses outros dois você pode colocar a sua resina composta, o tubo de resina. E nesses outros 4 que estão aqui em cima é onde você põe o compule de resina. Aqui, se você já quiser deixar o compule anexado na sua Centrix e encaixar ela aqui, também é possível. Então nós vamos deixar aqui ela posicionada e eu vou pegar uns tubos de resina. Nós precisamos mudar aqui então, ó. Eu aperto um botão e mudo para os 69 graus. Agora vocês estão percebendo que ele está piscando. Então, desde que esteja piscando, significa que ele está tentando atingir a temperatura que está marcada aqui, ó. Então, essa temperatura de 69, quando ela for atingida, aí sim a gente já chegou na temperatura correta e que você pode fazer o uso da resina que já chegou na temperatura correta. Então não há necessidade de você colocar o tubo de resina agora e ficar aguardando ele aquecer até chegar aos 69. Você pode deixar o seu equipamento em aquecimento, desde que ele já esteja aquecido, aí sim você vem e coloca o tubo. Não há malefício nenhum em colocar o tubo antes, só não é necessário. Depois que você inseriu o tubo e ele já está em posição, é recomendável que isso permaneça aqui em posição ao redor de 5 minutos. Então você deixa 5 minutos para que a resina consiga ser aquecida e daí você faz o uso. Desde que você removeu a resina daqui, colocou na peça e vai fazer o uso, o tempo ideal para que você faça esse uso é não mais do que 30 segundos. Então você tem ao redor aí de 30 segundos para fazer a sua cimentação.
Olha só, agora nós já chegamos no momento em que o aparelho está quente. Se eu pego aqui o cinto, realmente está bem quente, mas vocês conseguem perceber que mesmo encostando, nós não estamos queimando os dedos, né? Eu não queimo nenhum dos meus dedos, tranquilo, eu consigo pegar, manipular isso, tranquilo. E agora já atingimos o momento aonde está estável, a luz já está acesa sem piscar, ou seja, já atingimos os 69 graus no aparelho, o que significa que a minha resina já pode estar devidamente aquecida. Então nós temos aqui uma espátula onde eu vou mostrar para vocês o que nós conseguimos em termos de aquecimento de 3 diferentes resinas. Vou tirar aqui esse tubo primeiro. E vejam que agora esta resina, ó, esta é a Herculite Presses. Vou voltar ela para o tubo novamente. E dá para ver que a resina está um pouco mais macia do que o normal, embora ela não fique exatamente bem líquida, né? Então eu consigo utilizar para a finalidade de cimentação. Embora essa, ó, é uma resina que não respondeu muito bem ao aquecimento. Vamos ver uma outra aqui. Essa é a Vitra da FGM. Vamos ver qual foi o comportamento. Olha só, essa já ficou bem mais fluida mediante o aquecimento. Então vejam que eu coloco ela aqui, ela está bem macinha, ó. Então ficou uma resina numa consistência bem bacana para fazer a cimentação, bem molinha. Então conseguimos fazer o trabalho de cimentação com certeza muito mais fácil do que a Herculite. Agora eu vou pegar aqui a Aura. Vamos ver como ela ficou. Então a Aura, ela está um pouco mais macia, mas também não respondeu muito bem a esse aquecimento, não. Então vejam o seguinte, das 3 resinas que nós pegamos aqui para experimentar dentro desse processo, 2 delas não responderam muito bem, que foram Aura Dentina e Herculite Presses. Essa é uma para esmalte na cor A2. E essa outra, a Vitra, já da FGM, já respondeu muito bem. Os tubos estão bem aquecidos mesmo, é fácil de sentir isso na mão. Então assim nós conseguimos fazer o uso desse aparelho. Esse é um mecanismo onde eu já mostrei a vocês, nós vamos colocar aqui nesse local então os tubos de resina e nesses outros locais eu colocaria as compules, exatamente aquelas pequenas compules da seringa Centrix, né? Ou caso a sua resina já venha com acondicionada dentro dos compules, é nesse local onde nós vamos colocar. Então não existe segredo nenhum, a partir daí é você inserir na peça e levar em posição. Eu vou colocar aí para vocês um vídeo mostrando em um caso clínico como isso pode ser feito, mas é super tranquilo de se fazer no momento de você inserir. À medida que passa-se o tempo, a partir dos 30 segundos que você retirou, colocou na peça e levou em posição, o material começa a voltar à sua temperatura original. Dentro de um período aí, a partir de 1, 2 minutinhos que você acabou de colocar, inserir, adaptou ele direitinho, certamente a viscosidade da resina já foi quase que toda retomada. Então isso facilita muito o processo de remoção dos excessos. É muito mais fácil retirar os excessos com a cimentação com resina do que na cimentação com cimento resinoso. Olha só, agora eu estou aqui com uma seringa Centrix. E eu peguei uma cápsula de resina que já vem pré-fabricada, já vem pronta na compule, prontinho, como eu havia dito a vocês. Se você quiser adaptar a cápsulazinha na seringa Centrix,
você faz essa adaptação e vai colocar todo o equipamento aqui para fazer o aquecimento. Caso você vá fazer mais cimentações e precisa de várias cápsulas, então você vai pegar as várias cápsulas que você tiver e inseri-las nesse local, então, que é o local destinado a cada uma das compules de resina que você vai fazer o uso. Então eu vou colocar aqui, nós estamos fazendo esse teste apenas com uma e deixo ela em posição. É importante lembrar que o botãozinho já está vermelho, ou seja, o meu equipamento já atingiu a temperatura necessária, que são os 69 graus, e agora nós vamos deixar ela aqui em uma fase de aquecimento em torno de 5 minutos. Então é assim que a gente pode fazer o uso também das pontinhas na seringa Centrix dentro desse aparelho que é o Hot Set. Se você vai fazendo uso à medida que vai passando o tempo, nessa parte inferior aqui embaixo dá para ver que tem alguns furos, justamente para que o excesso de material que eventualmente escoe, você faça essa limpeza dessa região, tá? Para que não fique sujo e não fique entupido. Então, com o passar do tempo, de tanto você usar, pode ser que o material escorra por ali e você faz a limpeza tranquilamente. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula aqui nesse canal. Se você realmente gostou, por favor, deixe os seus comentários, marque um seu amigo, deixe o seu like e ative as notificações do nosso canal. Um grande abraço!